Irmãos, nós estamos na segunda paraxá do ciclo, Noa, paraxá Noé, conforto. Noa não é um consolo, ele é um conforto. Nós precisamos olhar com calma, porque a paraxá Noa tem dois eventos muito marcantes, que nós vamos precisar analisar eles em dois tempos. A ideia é que no período da manhã nós consigamos analisar o dilúvio em si e a geração do dilúvio. E à tarde, se nós conseguirmos chegar, nós estaremos olhando a geração da Torre de Babel. São duas gerações diferentes, interpostas por um ciclo muito curto de existência, mas que precisa ser analisada de forma clara, de forma transparente e enfática. Por quê? Porque a nossa tendência é olhar a destruição provocada no pecado do dilúvio, Mateus, como o pior possível da parte de Adonai, a extinção de uma espécie. Mas nós precisamos analisar que a Torre de Babel ela é muito pior do que o dilúvio, e nós precisamos entender isso e o porquê que Adonai, nesse tempo, neste ciclo, nos permite chegar a isso daí. Muito interessante que, dando continuidade ao aprendizado, que já vem algumas semanas falando sobre o projeto de salvação, que se apoia sobre os pais, os patriarcas, ali ilustrados por Abraão, Isaque e Jacó, em Moisés, por causa da Torá que chega pelas mãos de Moisés, e Yeshua HaMashiach, duas pernas equilibradas, duas pernas totalmente vinculadas uma à outra para fazer uma força de tração no corpo do homem, para que o homem caminhe, para que o homem marche e saia da inércia. É por isso que nem Yeshua, no capítulo 5 de Mateus, nem os salmistas vão dizer bem-aventurados, vão dizer em marcha, ashrei, marcha. As chamadas bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus é um sonho filosófico de uma vida que não nos pertence enquanto estivermos nesta terra, neste plano de vida. Ali Yeshua diz, em marcha, humilhado pelo sopro. Em marcha, uma tração feita numa perna pelo Messias e na outra perna pelos patriarcas, representando a Torá na sua força. Esse projeto de salvação vem sendo ensinado e ele vai ser desenvolvido muito provavelmente ao longo de todo o ciclo. Porque o que seríamos de nós se nós quiséssemos abreviar o motivo maior da existência da Torá para a humanidade, senão a salvação da humanidade? E a paraxá Noa, ela é muito propícia para nós falarmos a esse respeito. Mas nós devemos lembrar que a adesão, como nos foi ensinado sábado passado à tarde, e no anterior também, quando o Leomar toca no texto de Números capítulo 14, não é suficiente para a salvação. A vossa fé, a vossa adesão não atingiu patamares necessários para que haja salvação. Mas requer uma obra sólida e aprovada para sustentar a legitimidade deste ensino de salvação fora da casa. Não é esse o contexto? A adesão nós aprendemos em casa, mas a obra precisa ser aprovada dentro e fora de casa. Aí que estava o grande problema existencial nosso, até que o Eterno, pela sua misericórdia, veio nos falar. Só que aconteceu uma coisa muito interessante no domingo. Nós fomos ao presídio, na unidade lá do Xuri, onde nós temos atendido os internos, e para nossa surpresa aconteceu algo inédito em 5 anos. Nós nunca vimos uma manifestação violenta da parte de nenhum dos internos em nenhuma unidade. Nós já estamos na 3ª unidade de trabalho, mas não foi uma ação violenta física, tá? Nós não tivemos a nossa integridade de forma alguma comprometida, isso nunca aconteceu, bendito seja o Eterno por isso. Estivemos em situações de exposição muito piores do que estamos hoje, onde nos era permitido ficar corpo a corpo com 2 facções inimigas, 25 homens que defendiam uma bandeira, 25 homens defendendo outra bandeira, e nós no meio, e pacificamente nós caminhávamos tal qual Noa caminhou no meio de animais selvagens dentro da arca por um ciclo de 1 ano. Dentro desse cenário, qual foi o evento violento que se sucedeu? Vocês precisam entender isso, porque senão a Torá ela vai continuar sendo uma história da carochinha contada para a criança dormir e para nós afagarmos o nosso ego.
Se nós não queremos isso da nossa vida, nós precisamos entender que quando eventos acontecem de forma muitas vezes extraordinária na nossa vida, nós precisamos tentar entender o que a Paraxá da semana nos ensina sobre isso para nós podermos caminhar mais uma milha em mais um Shabat. Qual foi o evento? O evento foi que, como nós sempre fazemos, tocamos o shofar, entramos com muita tranquilidade, rapidez dentro da unidade, temos sido muito bem recebidos, melhorou muito a situação para a gente, porque foi muito difícil nos primeiros meses. E nós chegamos e começamos a falar sobre a palavra, falando sobre Moisés e sobre Yeshua. E é muito comum quando a gente toca o shofar, a galeria normalmente quando a gente chega está meio tumultuada. O toque do shofar acontece, as coisas costumam amansar assim, 99%. O ensino começa e normalmente a coisa transcorre muito tranquilamente. Mas nesse domingo havia um tumulto na cela 111 que perturbou durante uns 15 minutos e dificultou o andamento do ensino. Qual era o tumulto? Eu não tinha visto ainda, acredito que a pastora Sandra também não, 2 vozes. A gente não sabia quantas vozes eram, mas depois nós vimos que eram 2 vozes, causando um grande rebuliço que tomou o espaço, e o espaço é muito grande para 2 pessoas sozinhas causarem o tumulto que estava causando. Desde que, de repente, nós estamos... a posição é mais ou menos assim. A janela que o segurança da unidade fica, o agente, é mais ou menos ali onde está a porta. E a nossa posição para falar com eles é exatamente isso aqui. Tem um L assim, ó, e a gente fica de frente para a galeria assim. Pastora Sandra aqui atrás, eu aqui tentando engrenar no ensino, estava difícil. De repente, BUM! É isso mesmo. Foi essa a reação aí mesmo. Só que foram em número de 3. Eu fiz um só para não escandalizar os mais religiosos. Mas foram 3 bums. O agente penitenciário abre a janela, dá 3 berros, que tremeu o chão, tremeu a parede, tremeu tudo. Carlão, eu olhei para a pastora Sandra, o cabelo dela e a pele não tinha diferença de cor. Eu não ia perder essa oportunidade, né? É a primeira vez que ela passa. Não foi medo, foi o susto pelo tom de voz. O que estava acontecendo dentro da cela não causou em nós, mas o estrondo, a pancada. E aí nós tivemos que recuar. Ecoou no presídio, porque 7 agentes avançaram para lá. Isso daí, quando a gente menos piscou, Carlão, 7 entraram dentro da galeria, fizeram o tal do procedimento. A gente só ouvia assim, procedimento, procedimento. Aí eu falei, o Carlão deve dominar bem o assunto procedimento. Aí vem o chefe de segurança, nosso querido Matias, e foi um arraso, Carlão. Entraram dentro da cela, removeram os 2 que estavam causando o tumulto. E aí eu falei assim, bom, enquanto tiver isso não dá para falar. Então eu me calei, eu e a pastora recuamos, ficamos em silêncio, esperamos acabar todo o movimento. E, de repente, eles começam a pedir desculpa. Os próprios internos começam a pedir desculpa. E aí eu entendi que nós tínhamos que mostrar para eles que não houve ofensa a nós. Nós somos seres humanos carentes da palavra de Elohim, tal qual eles. Igualzinho. Mas que um momento consagrado a Adonai deve ser dado a devida honra ao Elohim que quer falar a cada um de nós. É a mesma coisa aqui. Se nós estamos reunidos em assembleia aqui, as pessoas vão bater papo na portaria, as pessoas vão descer para ficar tomando cafezinho. Por que vocês acham que a gente fechou a cozinha? Para prevenir que alguns venham a pecar contra a honra de Adonai. Porque nós estamos em assembleia, 2 Sfrim Torot aqui dentro, uma assembleia constituída de forma legítima, e durante a palavra ou durante o serviço da Torá, as pessoas descerem, bater papo, tomar café? Não. É uma prevenção para não ter problema. Só as crianças, né? Que às vezes extravasam essa situação, mas é criança. Nós estamos falando com adulto. E, enfim,
o agente, o chefe da equipe entrou, pediu desculpa, passou um sabão na galeria, a galeria toda pedindo desculpa de forma... estavam constrangidos com o que aconteceu, e dali nós engrenamos o ensino, fomos até onde nos foi permitido e saímos dali. O que isso tem a ver com a Parashá Noah? Por que eu contei essa história toda? Só para a gente rir um pouquinho da pastora Sandra? Não foi, né, pastora? Não foi, né? Porque a Parashá Noah fala exatamente dessa violência do homem contra o seu Criador. Nós fomos ali e começamos a aprender ali que o tom que Adonai dava é que ele vai interferir quando houver violência contra ele. O grito ali, o símbolo daquele grito por 3 vezes, aquele brado, e você vai olhar a raiz gritar na Torá, pastora, ela tem pelo menos 5 raízes que podem ser traduzidas como gritar. Todas elas são gritos de exaltação a Elohim ou de repreensão a uma má conduta. Então, quando nós vemos isso, ali nós vimos o agente sendo usado por Adonai para repreender uma má conduta que levaria uma galeria inteira ao prejuízo. Saíram 2 e a galeria foi poupada, ficaram de castigo sem a televisão o resto do dia. Não foram poupados disso, não. Mas a galeria pôde parar, pôde ouvir a palavra, assim como nós temos a oportunidade. Isso é Noah, isso é um consolo. Poderíamos todos ter embarcado no problema. Qual seria a consequência? Sai pastora Sandra, sai Leonardo, carrega suas coisas, que nós vamos ter uma conversa com eles. Vocês acham que ia ser uma conversa amistosa? Não ia. Então 2 foram retirados e todos os demais puderam ter continuidade no aprendizado. E aí nós vamos entender que nós devemos lembrar que nós estamos numa porção que nos apresenta 2 intervenções divinas drásticas numa mesma época. Os rabis classicamente ensinam que a geração da arca, em hebraico Dor Hamabul, e a geração da torre, Dor Habaflaga, ambas as gerações têm suas particularidades, mas foram agressivas contra Elohim, foram desonrosas ao Criador. E se caracterizam por gerar em Elohim um sentimento de reprovação mediante as suas escolhas e ações. Mas foi a mesma situação, Babel e o dilúvio? Não. Ambas foram reprovadas por Elohim, ambas foram julgadas por Elohim, mas tiveram formas de apresentação e consequências diferentes. Prestem atenção nisso. O capítulo 6, abre lá para a gente ler, do verso 6 ao 13. Na transição do finalzinho de Bereshit para a Parashá Noah, o texto transita entre as 2 porções da Torá da seguinte forma. Bereshit e Gênesis, capítulo 6, versículo 6. Eu vou ler numa tradução diferente, vocês me acompanhem. Adonai lamenta haver feito o terroso sobre a terra. Ele se aflige no coração. Adonai diz: apagarei das faces do terreno o terroso que criei. Do terroso até a fera, até o réptil, até o volátil dos céus. Sim, eu lamentei havê-los feito. Mas Noah encontrou graça aos olhos de Adonai. Eis os descendentes de Noah. Quando ele acusa a humanidade, pastora, de ser lamentável, e ele introduz Noah dizendo a sua descendência, é porque Adonai vai avisando que a partir da descendência de Noah, a reconstrução da terra aconteceria. Então havia esperança em Noah. Assim como o Brasil, pastora, na Copa do Mundo já botou esperança no Neymar, já botou esperança no Romário, já botou esperança no Ronaldinho. Adonai expõe uma esperança de que Noah fosse algo representativo para a humanidade. A questão é como nós enxergamos Noah. Desse ponto em diante diz assim: Noé é um homem justo e íntegro em sua geração, em seus ciclos. Nem na geração anterior, nem na geração posterior, apenas no seu ciclo. Noé segue com Elohim. Noé dá à luz 3 filhos, Shem, Ham e Efet. Cão é Sem, Cão e Jafé. Mas a terra desmorona diante de Adonai. Observa o verbo utilizado. A terra desmorona, o projeto desmorona, a construção desaba. A terra se cumula de Hamas, violência. Sim, Hamas, o nome do grupo terrorista
atual que nós temos tanto ouvido. Elohim vê a terra assim desmoronada, pois toda a carne havia destruído o seu caminho sobre a terra. Destruiu o seu caminho sobre a terra. Elohim diz a Noa: o termo de toda a carne é chegado diante de mim, pois a terra está plena de Hamas por causa deles. Eis aqui, destruo-os com a terra. A profilaxia divina estava exposta. É uma geração reprovada, uma geração violenta, uma geração que se corrompeu. Então eu destruo. Mas ele já sinaliza que a partir de Noa haveria esperança. Esperança de quê? Esse que é o ponto. Aqui entra a interpretação bíblica equivocada. Esperança de quê? De que a partir de Noa tudo começasse do zero? Não. Aí ele vai amaldiçoar a terra. Então é daí que ele vai vir tratar a terra. Quando ele amaldiçoa, ele diz que maldita é a terra por tua causa. Não é uma maldição da parte de Elohim sobre a criação, mas por causa do pecado de Adão, a terra torna-se maldita. Então não foi uma ação divina em amaldiçoar, mas dá ao homem o trabalho da terra como expiação do que ele fez contra a própria terra. De onde vem a oferta do homem? Do campo qual o homem trabalha. Quando nós vemos Noa aqui, é a multiplicação de uma mancha sobre a terra, que agora não só um humano, não só um casal de humanos, mas toda a descendência humana provocou contra Elohim, o que leva Elohim a anunciar uma destruição. Mas o ponto aqui é, a intenção real de Elohim era fazer de Noa um novo começo, ou ele esperava que Noa virasse a situação a favor da humanidade? Aqui é o ponto de distinção entre uma visão de Torá à luz daquilo que está determinado na Torá, ou aquilo que o pensamento humano gostaria que fosse o caminho. Porque é muito bonito você ver nas histórias um ponto de partida, alguém que se destacou para alguma coisa, quando na verdade nós deixamos de olhar aqueles que pereceram pelo nosso desejo de que recomeçasse um projeto. Qual é a oração da primeira bênção que nós fazemos todo Shaharit, Arvita e festa aqui? Agaluyot Berahá. Reúne os dispersos do teu povo Israel de volta na símbolo de que você não deseja deixar ninguém para trás. O que Moisés fala na negociação com o faraó? Nem os velhos, nem as crianças, nem os animais, deixa-nos ir todos celebrar festa ao Eterno no deserto. Essa é a visão bíblica à luz das Escrituras. Você imagina hoje, se Israel negociar deixar para trás algum corpo dos mortos pelo Hamas. Miserável será essa geração de políticos que negociar isso. Desde o início foi dito, todos retornarão para casa, vivos ou mortos. Não se deixa ninguém para trás. Você bota a sua vida em risco. Morreram mais soldados nessa luta do que civis que foram mortos pelo próprio evento. Não parece uma coisa antagônica? Noa não enxergou dessa forma. Nós não costumamos enxergar a vida desta forma. Não costumamos. A geração de Noa tinha por destaque a violência em sua forma mais visceral, onde o humano era insensível aos demais semelhantes sobre a face da terra. Aqui surge pela primeira vez a palavra que até os dias de hoje ganha destaque nas manchetes: Hamas, violência. Hamas significa crueldade, dano, falsidade, injustiça, opressão, violência, ganho injusto, roubo. Algumas traduções da Torá vão dizer assim, porque a terra estava cheia de roubo. Roubo neste sentido aqui. Essa expressão define um nível extremo de decadência humana, a partir de uma essência que se opunha a este conceito. Quando alguém é considerado pela Torá portador do Hamas, da violência,
Em qualquer texto da Torá que vocês virem alguém sendo chamado de violento, quer dizer que ele atingiu o apogeu oposto à essência divina no qual ele foi criado. Ele é o pior dos seres humanos sobre a face da terra. Isso é ser violento, segundo a Torá. Os traços divinos característicos do humano do Éden haviam desaparecido. Adonai olhou e procurou algum traço, pastora, daquilo que ele criou. Ele não viu. Essa foi a geração do dilúvio. Ele não viu. Era inacreditavelmente dissociado da essência o ser humano daquele tempo, exceto Noé e sua família. Essa é a conclusão que o texto sagrado traz para os seus leitores. Ele exprime uma ideia de extrema reprovação da geração de humanos dessa época e define como uma espécie de fundo do poço para aquela geração. A insensibilidade. Vejam que a palavra Hamas é a violência, que é sinônimo de roubar, que é violência sinônimo de ser injusto. Então nós estamos aqui confrontando uma das características divinas mais marcantes com a manifestação pública e unânime de uma sociedade. Os dias atuais não são diferentes. Quando um país, quando uma cidade, quando o Estado são unânimes em oposição a Elohim em determinados aspectos, e aquilo ali concerne uma situação uníssona contra a palavra de Elohim, esta cidade, esta localidade, este país, este governo está fadado a ser amassado e desaparecer da existência. Cuidado, isso é para os dias atuais. Uma família, pastora, pode desaparecer como consequência de uma oposição ao mandamento. Nós já vimos isso acontecer aqui dentro. A raiz shahat é uma raiz primitiva que vai definir a decadência. O texto sagrado usou aqui, pastora, pois toda a carne havia destruído. Acho que na tradução que vocês estão lendo tinha se corrompido, correto? Esta raiz é shahat. É uma raiz muito primitiva, tá? Ela é semítica, ela é muito antiga. Que significa decair, corromper, destruir, estragar, perecer, arruinar. Todos esses aspectos voltados a um desperdício no âmbito moral de alguém. Moralmente você está arruinado como um prédio que foi demolido. Quando nós somos vistos por Adonai como uma geração nesses termos aqui, ó. Na realidade, essa expressão de uma geração decadente não foi exclusividade dos tempos de Noé. Aqui que nós precisamos começar a sentir o peso do martelo. O martelo do juiz, que decreta a sentença. A expressão shahat, de uma geração decadente, não foi exclusividade dos tempos em que Noé foi levantado, mas tornou-se um ciclo que se repetiu geração após geração sobre a face da terra. E muitas vezes Israel foi o próprio objeto de exposição da parte de Elohim para nos anunciar isso. Foi só a geração de Noé que foi corrupta, no nível que Adonai viu para que fosse destruída? Não. Vamos olhar um exemplo de uma geração nesses termos. Ué, eu não anotei a referência. Que coisa. É Jeremias, mas depois eu acho qual é a referência. O texto diz assim, ó: não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque prostituíste-te, abandonaste o teu Elohim, amastes a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os manterão, o vinho novo lhes faltará. Na terra do Eterno não permanecerão, mas Efraim tornará o Egito e na Assíria comerá coisa imunda. Olha o anúncio do profeta, hein? Não derramarão libações de vinho ao Eterno, nem os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles e não entrará na casa do Eterno. Que fareis vós
no dia da solenidade e no dia da festa ao Eterno. Foi retirado até o direito de sacrifício. Porque eis que eles se foram por causa da destruição, da corrupção, da derrota que aquela geração teve. Se foi, perdeu o Shabat, perdeu a lua nova, perdeu Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur. Perdeu tudo. Decaiu a tal ponto que perdeu o direito a tudo. Do ponto de vista gramatical, pastora, não há diferença entre uma geração como esta, punida nos tempos de Jeremias, como a geração punida no tempo de Noé. Ah, Leonardo, mas não teve inundação no tempo de Jeremias, não? Cativeiro babilônico, o assalto da casa de Elohim, a terra tomada por povos de língua estrangeira e Israel em cativeiro, perdendo a sua essência judaica no cativeiro. Vocês acham que isso é menos pior do que o dilúvio? O dilúvio só não ocorreu. O dilúvio aí só não ocorreu porque Adonai jurou não destruir mais a humanidade pelas águas, mas destruiu Israel de cima e embaixo, do norte ao sul. Pois não, meu irmão? Começa no cativeiro babilônico a formação das seitas judaicas e ecoa até hoje, correto, é isso. Sim, mas nós temos que lembrar um detalhe. Nós estamos falando aqui, eu não estou tirando o mérito do que você falou, mas nós estamos falando aqui de uma geração que de forma uníssona assumiu uma situação. É diferente de hoje, por exemplo, em Israel, 30% que vive na terra são religiosos, os outros 70% não são religiosos. Não existe uma conduta uníssona nessa geração que caracterize, por exemplo, uma situação de que migrou-se para uma seita de forma vertical 100% de uma população. Nós estamos falando do julgamento de uma geração onde todos, Hakol, tudo e todos, se uniram em prol de uma única conduta reprovável e antagonista ao que a Torá nos dá. Não, é uníssona, é perto de 100%. Vai remanescer, porque a Torá também diz que sempre há um remanescente, né? Então a gente não vai dizer que foi 100%. Noa sobreviveu aos trancos e barrancos com os problemas que nós vamos falar aqui, mas Noa sobreviveu. Nós estamos falando quando uma geração se une, um determinado grupo se fecha, uma determinada situação se estabelece em antagonismo uníssono, é uma compra de uma briga que vai ser punida nos mesmos rigores que o período de Noa aconteceu. A diferença é que não vai ser um dilúvio. E olha que a água está destruindo aí tudo para quanto é lado, mas ainda está longe de ser um dano causado nos termos do que nós vimos a geração de Noa passar. Prestem atenção nisso. O texto de Oséias, abre lá, que esse aqui eu não esqueci de anotar a referência não. Oséias capítulo 9. Abre lá, Oséias 9. Foi uma noite difícil, uma madrugada difícil, vocês me perdoem. Foi uma luta permanente e constante para conseguir chegar à casa de Adonai. Me perdoem, viu? O capítulo tem 17 versículos. Capítulo 9. Olha o repúdio de uma geração. A raiz é a mesma, pastor. Vai chamar a geração de chatat, desmoronada. Presta atenção. Olha como é que ele começa. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os outros povos, porque te foste do teu Elohim como uma meretriz, amastes a paga da meretriz sobre todas as eiras do trigo. A eira e o lagar não os manterão, o vinho novo lhe faltará. Na terra do Eterno não permanecerão. Efraim tornará o Egito e na Síria comerão comida imunda. Ah, não. Foi esse texto aqui. Era Oséias 9, que eu li antes. Por isso que eu não estava achando a referência. É porque eu separei aqui, irmãos, me perdoem. Salta lá no verso 11, para nós continuarmos aqui. Agora eu entendi o que eu fiz de errado aqui. Falei que a noite foi difícil. Oséias 9, é porque tem uma outra de Jeremias mais abaixo. Dando continuidade no texto, no verso 11 vai dizer assim: quanto a Efraim, a sua glória como ave voará.
não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Pensa se isso não é uma punição terrível. Não haverá geração. Ainda que venham criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem aí deles, quando os deles me apartar. Efraim, assim como vi a Tiro, está plantada num lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Eterno, mas o que lhes darás? Dá-lhes uma madre que aborte seios secos. Toda sua malícia que se acha em Gilgal, pois ali o aborreci. Por causa da maldade, a palavra aqui está traduzida como maldade, é chatat, por causa do desmoronar, por causa da loucura que cometeram, destruindo uma geração das suas obras. Olha só, é o desmoronamento de uma obra. Presta atenção. Vocês vão entender isso em Noé perfeitamente. O que desmoronou foi a humanidade na sua obra. Noé vai desmoronar por causa da sua obra. Israel, no tempo de Oséias, desmorona por causa da sua obra. O projeto de salvação que Adonai tem nos ensinado começa pela adesão plena às Escrituras Sagradas, mas termina numa obra aprovada e plena para que a salvação seja ensinada fora. Olha aqui onde é que eles foram reprovados, pastora. Porque a sua maldade de obras os lançarei fora da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim foi ferido. Secou-se a sua raiz. Não dão fruto. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. O meu Elohim os rejeitará, porque não o ouvem. Vagabundos andarão entre as nações. Palavra dura da parte do Eterno. A reprovação é porque a obra deles foi rejeitada, foi má. Um erro grave ao analisarmos esse momento tão crítico da humanidade. Estamos falando de Noé, estamos falando do tempo de Oséias, estamos falando do tempo hoje que nós vivemos. É achar que ele foi o único em virtude da destruição de toda aquela geração. Achar que Noé, achar que Oséias, achar que nós somos os únicos porque sobrevivemos, e não atribuirmos o mesmo risco que vivemos hoje, mesmo que pelas águas não possamos mais ver a destruição de uma geração, tanto numa visão local quanto mundial. Ou seja, nós não nos colocarmos na mesma situação da geração de Noé, por alegarmos que não veremos mais uma destruição como a de Noé, é colocar em risco uma geração. Não vai, o raio não cai no lugar duas vezes, no mesmo lugar. Oséias 9, o raio caiu no mesmo lugar. Notem que, a seguir da revelação dada a Noé, eu vou destruir a humanidade, o texto insere um aspecto subliminar que deveria ter sido usado como recurso jurídico no âmbito espiritual para que não houvesse a morte e o extermínio de uma geração, poupando apenas Noé e seus familiares. Por isso que eu disse, o problema é nós encararmos o aviso da destruição ou analisarmos o que foi dado a Noé para que ele anunciasse a destruição. Qual é a primeira palavra? Nós lemos o capítulo 6 do verso 9 ao 13, não foi? 9? Cadê não? Do 6 ao 13. Olha o verso 14. Pastor, eu vou destruir, eu vou acabar com todos os seres viventes, e a partir de Noé eu vou reconstruir. A primeira fala dele depois da má notícia. Noé, tu faze uma caixa de madeira de cipreste, farás a caixa com células, asfaltarás o seu interior e o seu exterior com asfalto, betume, asfalto. Aí você fala assim, quando ele falou que ia destruir, chamou Noé, ele já dá para Noé o meio dele Não. Esse não é o carro esperando do lado de fora do banco para os assaltantes carregarem o dinheiro. Não é. Presta atenção. Você sabe o que é arca em hebraico? Teba. Ou teva.
Caixa, arca ou caixão. Caixão, Leomar, também é a mesma raiz da palavra que salvou, caixão. A palavra é usada em apenas 2 ocasiões em toda a Bíblia. Só tem 2 textos da Bíblia que usam a palavra como referência. A primeira, na história de Noa. A segunda, nós vamos olhar aqui embaixo agora. Palavra usada em 2 ocasiões em todo o Tanar e se remete ao meio de salvação diante da destruição iminente à presença das volumosas águas. Nas 2 vezes, a palavra caixa em hebraico está vinculada ao meio de salvação de volumosas águas que viriam para destruir. A segunda aplicação dessa raiz encontra em Shemot, Êxodo capítulo 2. Abre lá. Vamos ver Moisés na arca. Moisés estava numa arca. (1 a 10). Shemot, Êxodo, capítulo 2, verso 1 ao 10. Presta atenção na similaridade entre os eventos de Noé e Moisés agora. Que nós vamos entender por que Moisés foi justo para todas as gerações que o sucederam e Noa só foi capaz de ser justo na sua própria geração. Toda a minha casa ele aderiu. Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi. A mulher concebeu, deu à luz a um filho e, vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou uma caixa de junco, teva, uma caixa de junco, calafetou-o com asfalto, betume e piche. Pondo nele o menino, largou às margens do rio. As águas matariam Moisés, as águas matariam a geração de Noa. Um viveu e o outro morreu. Olha o texto. A irmã do menino ficou de longe, porque nós temos que ver a salvação através da arca. Noa não enxergou que a arca era para a salvação da humanidade e não da família dele. Aqui está o problema. Quando você se coloca como o artista principal da sua própria história, quando você é o herói da sua própria história, o escape é só para você e para os que você ama. Quando você é o servo de Elohim, mesmo que custe a tua vida, você será herói por toda uma geração. Essa é a diferença de Moisés com Noé. Noé se viu como o cerne da história. Ele substitui a humanidade. O centro da história na visão divina era a humanidade, não Noé. Noé se viu como o centro da vontade divina. Quando nós invertemos esse papel, nós estamos enrolados. Olha a salvação aqui no texto para eu continuar. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Vai viver ou vai morrer? Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse. A diferença entre a irmã de Faraó e Noé. Compaixão. Uma egípcia teve compaixão de um hebreu. Um patriarca do dilúvio não teve a mesma compaixão da humanidade. Este é o menino dos hebreus. Então disse a irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? A própria Míriam provoca a vinda de Joquebede para cuidar do próprio filho legítimo Moisés. Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça, Míriam, e chamou a mãe do menino, Joquebede. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. O menino foi salvo ou não foi? Amamentado no peito da própria mãe, depois de uma situação de inteiro risco sobre ele. Porque Moisés daria luz e escreveria para a humanidade de forma legítima e eterna o projeto de salvação de Elohim, pelas gerações. Então lhe disse a filha de Faraó: leva o menino e cria, pagarei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho.
Esta ele chamou Moisés, Mozi, e disse: porque das águas o salvei. A arca é símbolo de salvação para que haja continuidade, e não salvação para o meu uso particular. Não entre na arca, só um pouquinho, não entre na arca sozinho. Use a arca para convencer o outro a se arrepender diante de Elohim. Foi o que Noa não conseguiu. E aí nós vamos entrar numa questão sólida a respeito da incapacidade de Noa com uma obra reprovada. Prestem atenção. O problema estava na obra. Qual era a obra de Noa, Leomar? Construir a arca. Ele foi reprovado na obra da arca. Eu vou mostrar para vocês. A casa de oração Rehovot não pode se dar o luxo de ser reprovada na construção da arca que está fazendo. A arca feita de madeira. A casa Rehovot constrói uma arca de madeira para a cidade. Aialon, carvalho, madeira para abrigar a todo que vier buscar abrigo. Prestem atenção, geração de hoje. A conexão entre a história de Noa e Moshe passa pela caixa de madeira em ambas as histórias. No primeiro caso, um convite à salvação da humanidade, que Noa aceita de maneira equivocada, resumindo a si e sua família o uso da caixa. No segundo, um recém-nascido é salvo pela caixa, e a partir dela oportuniza o crescimento de um homem único em sua geração. Tal qual Noa, único em sua geração, mas que implanta uma aliança de salvação universal e permanente ciclo após ciclo. Noa não conseguiu isso. Essa é a grande diferença entre ambos. O primeiro, Noé, viu de forma reduzida e limitada o poder divino em salvar uma geração. O segundo, Moisés, viu a grandeza divina e seu desejo em salvar não só a ele, Israel, em seu tempo, mas a todo um povo que viria a crer nas palavras de Adonai, geração após geração, até os nossos dias. Visões opostas. Uma visão fechada, o outro uma visão de vida ampla. Se nós não crermos que a cidade pode ser salva, nós seremos como Noa, uma caixa quadradinha igual essa daqui, que só falta Elohim se fechar por fora e te isolar, me isolar aqui dentro. Só que ali já não chama Teva, ali é Aharon. É outra estrutura. É uma outra estrutura, porque quem está sobre a caixa é o próprio Elohim. É o próprio Elohim. O texto de Deuteronômio 29 subsidia esta diferença grosseira entre Noé e Moisés. Moisés, no capítulo 29, se despedindo dos filhos de Israel, escreve assim: não é somente convosco, ó casa Rehovot, que faço essa aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Eterno, nosso Elohim, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Ele fez isso. Ele clamou, juramentou e fez uma aliança com os que estavam ali e com os que viriam ainda crer. João, no capítulo 17, Yeshua replica. Ele replica a conduta de Moisés. Presta atenção. Ele precisa levar aonde Israel não levou em seu tempo a salvação. Entre Moisés e Yeshua foram quanto tempo? 14 gerações. Até Davi, 14 gerações até Yeshua. Israel não conseguiu atingir a humanidade ao redor. Precisaria vir um, do qual Moisés anunciou que chegaria para que a salvação chegasse a todos. João diz assim no capítulo 17, verso 20. A boca de Yeshua: não rogo somente por estes, desta geração que está me vendo aqui em carne e osso, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, Adonai, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti,
também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E Yeshua pega o que Moisés começa e ele completa. O apoio da salvação nas pernas do Messias e dos nossos pais. Abraão, Isaac e Jacó, expressos através de Moisés, com a sua Torá. E também por gerações vindouras. Se nós tivermos o mínimo de bom senso em olhar esta palavra e nos acusarmos, nós vamos olhar pelos filhos de esperança que ainda não tem, mas nós já estamos trabalhando pelos filhos de vocês que ainda não existem. Essa é a nossa responsabilidade, como foi a de Moshe, nosso pai, como foi de Yeshua, nosso mestre, e como Noé não soube fazer. Noé não soube fazer isso. O texto vai dizer que a compreensão de Noé a respeito do seu erro, pastora, que culmina na destruição em massa da humanidade, vem da forma mais dura possível. Se nós errarmos nesse ponto, a forma mais dura possível que foi dada a Noé virá a nós, por nós errarmos, e virá a qualquer obra que se ergue no nome do Eterno, que deseja ter continuidade. Essa é uma sanção universal. Do jeito que a salvação é universal, quando nós trabalhamos em oposição a ela, a sanção também é universal. Presta atenção. Gênesis capítulo 8, versículo 20 e 21. Abre aí, por favor. Aí, Leomar, o herói da história. Noé. Vê a água subindo. Léo, essa ação de Noé é tão, vou usar a palavra da própria Torá, tão violenta, que quando no capítulo 7, no verso 23, ele iguala o homem ao animal. Tão violenta. Salva os dois do mesmo jeito. Que a situação de Noé coloca a humanidade. Ela coloca a humanidade na mesma patamar que o animal irracional. E a aliança que é feita com todos os seres vivos arrolados juntos. Não separa o humano dos animais. Perfeito. Olha o detalhe aqui do capítulo 8, verso 20. Noé sai da arca, respira fundo e fala: salvei a minha família, vamos recolonizar a terra. Levantou Noé um altar ao Eterno, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Eterno, ouve com calma essa frase, e o Eterno aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo ser vivente como fiz. O que Adonai identificou na abertura da arca? Que a mesma catástrofe trazida sobre o ser humano continuava correndo nas veias dos sobreviventes da arca. Os que estavam dentro da arca não tinham peso e valor diferente nenhum para Adonai quanto aos que foram mortos. Essa é a dura notícia para nós. Só um pouquinho, já. A dura notícia para nós, ela pediu ali, depois eu te dou aqui, só um pouquinho. A dura notícia para nós é que a vida daqueles que caem por falta de trabalho levando à salvação tem o mesmo peso e valor dos que se autopreservam achando que estão sobrevivendo. Vocês entendem que se nós pudéssemos, nós estaríamos em cada galeria ao mesmo tempo dentro da penitenciária, ensinando ao mesmo tempo 3, 4, 5 galerias ao mesmo tempo todo domingo? Para não recair sobre as nossas mãos a culpa de não ter ninguém de pé anunciando para eles a salvação. É isso que nós estamos falando. Ele foi convidado a. E aí nós vamos dissecar isso aqui que você está falando agora, porque vocês vão ver que o objeto que levou Noé a ter a oportunidade de se construir um projeto de salvação a partir dele, ele não soube fazer bom uso.
Se esta casa não souber trabalhar em nome da associação Aleph Bet da maneira adequada, nós faremos mau uso da Aleph Bet tal qual Noah fez da arca. É uma obra sensível. Prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso. Olha. Espera só um pouquinho. Adonai esperava que enquanto Noah construísse a arca, fosse produzido. Nós vamos chegar nisso aqui agora. É essa dissecção que nós vamos fazer do ponto. O problema é que a reprovação ela é feita depois que o homem teve a oportunidade de obrar e não fez da forma correta. Aí que está o nosso erro de querer olhar o resultado sem olhar o meio pelo qual o resultado foi atingido. Prestem atenção. Olha o texto. Bereshit capítulo 9, verso 20. Abre aí para vocês verem. Noa sai da arca, respira aliviado que os seus filhos e noras estão vivos e sua esposa. Ele levanta um altar. Elohim cheira o altar. Mas o tempo passa. E Noa tem que lidar com a nova realidade de colonizador de uma terra que ele tem as suas digitais comprovando a culpa da destruição. Capítulo 9, verso 20. Sendo Noa lavrador, o homem estava trabalhando, hein? Passou a plantar uma vinha. Embebedando-se de vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Ram, pai de Canaã, guarda isso aqui. Ram, Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Isso aqui é um eufemismo para o que o hebraico diz. Ele entra, violenta sexualmente o seu pai e o desonra dentro da casa do pai. Ele se prostitui dentro da casa do pai e o desonra o próprio pai. Não foi. A violência era contra a injustiça, não era incesto. Sodoma e Gomorra não foi julgado pelo incesto e pela prostituição. Foi pela falta de tzedaká no tempo deles. Não é isso. Senão nós todos estaríamos destruídos. Não, é a injustiça. Destruir uma humanidade inteira, você tem que atingir um nível de reprovação divina uníssono. Era a falta de justiça para com o semelhante no seu tempo. Esse era o ponto. O texto diz, e ele faz-o saber aos seus irmãos. Então Shem e Jafé, Sem e Jafé, tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e ainda de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai para não desonrá-lo, sem que a vissem. Despertando Noa de seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço. Esta foi a punição de Noa por não obrar da maneira correta. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Olha qual é o ponto aqui. Noé se embebeda porque a culpa e o reconhecimento pessoal do erro foi grande demais. Se nós errarmos com a obra, só nos movendo de algo desta forma, porque não haverá recurso de consolo com o Elohim para a nossa geração. Nós vamos ter que nos embebedar todos os dias para que a dor causada em nós, de culpa, porque não temos como mais voltar atrás para fazer direito, nos levará a consequências do nível do que foi dado a Noa. O nome consolo, conforto de Noa não é Nahum, do profeta Naum, que ali é um consolo permanente e verdadeiro. O consolo de Noa foi um consolo temporário, que custou a ele a sua desonra em casa. Fala.
É isso. Ele cria um meio para se desvincular da culpa, mas quando ele acorda... Vocês se entendem o que é Levítico capítulo 26? Mas se te afastardes de mim, será consumido por 3 coisas. Leia o capítulo 26 de Levítico, quando ele vai dizer que na nossa tradução tem um eufemismo. Quem quiser, eu mando a tradução um pouco mais visceral. Vai dizer que se nós, um dia tendo conhecido a justiça de Adonai e a sua palavra, declinarmos disso, nós seremos perseguidos sem haver perseguidor, nós seremos tomados pelo enlouquecimento, pelo consumo, amém, e pela soberba. Altivez, se eu não me engano, a tradução. Nós nos tornaremos soberbos, altivos, nós nos tornaremos consumistas em todos. O consumismo é uma maldição. Nada vai nos saciar. Nós vamos viajar todo mês para algum lugar para tentar encontrar paz. Não encontraremos. E o enlouquecimento, vai ficar ruim um dia tendo conhecido e ter dado as costas para Elohim. Eu vou tentar concluir aqui, porque à tarde eu tenho que falar da Torre de Babel, se der certo, se o Eterno me permitir. A mancha da corrupção estava no meio da família de Noa, exposta a ele quando Ram abusa de seu pai. Mas num ato de lucidez espiritual, aqui que eu quero que vocês prestem atenção, mas num ato de lucidez espiritual, manchado pela culpa, manchado pela maldição divina e manchado pelo ato do próprio filho dentro de casa contra ele mesmo, num ato de lucidez, Noa abençoa Shem. Antes de se despedir, ele abençoa Sem, o qual carrega em seu ser a essência salvadora de Elohim, que ele, Noa, não tinha, mas um filho sobrevivente tinha. Olha o texto, capítulo 9, verso 26 e 27. O texto diz assim: ele diz, Adonai, o Elohim de Shem, Baruch Hashem, bendito é, e Canaã será seu servo. Aqui vem a legitimidade de que a terra de Canaã, povoada pelos descendentes de Cão, o que violou o pai, seria subjugado pelos descendentes do legítimo Shem. A terra de Israel era chamada antigamente terra de Canaã. Por quê? Os filhos de Noa se dividem, e Afete vai para o sul do sul da Europa, mar Mediterrâneo, sul da Europa. Os filhos de Shem vão para o Iraque, vão para a Mesopotâmia, vão para a Ásia Menor. Os filhos de Cão pegam o Egito, o que é conhecido como a antiga Palestina, e o sul do Mediterrâneo, norte da África. O texto diz que Shem dominará sobre Ram. O Egito será subjugado aos pais. A terra de Israel será subjugada aos pais, legítimos filhos de Shem. Por quê? Porque Adonai, o Elohim de Shem, bendito é, ele viu no filho o que ele não tinha, e ele abençoa o filho. Ele escapa aqui, Noa. Eu não consegui fazer, mas meu filho vai fazer. Se a obra tiver dificuldades com essa geração de pescoço duro que nós somos, essa geração mais velha, se ela tiver dificuldade, mas nós soubermos abençoar os filhos, para que eles deem a continuidade, nós salvaremos a obra, mesmo não havendo em nós capacidade de sustentá-la, e não matarmos os filhos juntos com a obra, como muitos fazem. Observem que a partir de Shem, uma semente seria levantada para fazer aquilo que Noa não foi capaz. 10 gerações entre Shem e Abrão. Eu vou repetir: 10 gerações entre Shem e Abrão. Eles quase foram contemporâneos, Abrão e Sem. Porque eles viveram tanto tempo que ia nascendo e fazendo filho, nascendo e fazendo filho. Foi mínima a distância de existência entre Abrão e Shem. Um semita que, assim como Shem, teria Adonai por seu Elohim. A semente tinha Elohim no coração. Como é que começa a Lech Lechá, Parashá da semana que vem? E falou Adonai a Abrão. Não conta a relação dele. Ele simplesmente diz: eu apareci para Abrão.
tinha uma semente, um vínculo, algo plantado. Os filhos desta casa precisam ter no coração deles plantado uma obra, para que eles tenham a certeza de que se nós como pais não conseguirmos completá-la, eles completarão no nosso lugar. Por isso que nós não podemos aceitar os filhos serem roubados da casa, e devem retornar todos os que foram, vivos ou mortos. Vivos ou mortos, dona Regina? Não é morte física não, tá? Como muitos aí se embolam, achando que a nossa linguagem ela é rasa. Mortos espiritualmente ou vivos espiritualmente, todos devem retornar para casa para darem continuidade àquilo que começou com seus pais. Porque muitos foram roubados. Eu posso arrolar o nome de 30 aqui sem fazer o menor esforço. Agora vocês podem ver o perigo. É como aquela bolsa que Judas carregava, levando ali todo o dinheiro, fazendo conta de recursos financeiros. Vocês não sabem o que significa isso. Isso é um materialismo terrível que tem consumido a terra, correndo atrás de recursos para sobrevivência. Sobrevivência aqui. Vocês precisam entender daquela bolsa de Judas, que o Eterno lhes falará ao coração e vos ensinará que não é assim. O fim de Judas foi a morte, e todo aquele que é ganancioso e amante ao dinheiro leva a sua vida a se perder, e a sua instalação não será quando nasce. Lança sobre a terra semente, que ela precisa ser lançada e ela vai morrer na terra, para que depois ela brote e dê frutos, e cresça e dê frutos. Primeiro ela tem que morrer, porque as pessoas estão morrendo a rodo, em grande quantidade, que você pode ajuntar, e ninguém se importa com isso. É isso que nós temos que entender. Amém. Quando os apóstolos saíram para levar a palavra, eles não deveriam levar nem bolsas, nem nada. Isso. Que Adonai supriria as suas necessidades. É assim que vocês devem fazer. Amém. Gênesis capítulo 11, Gênesis capítulo 15, para quem quiser ler a legitimidade da descendência de Shema até Abraão, vocês podem ler do verso 24 ao 32. E no capítulo 15, a legitimidade de que a terra do Cananeu, do Ferezeu, do Jebuseu, do Amorreu seria dada a Israel, capítulo 15, verso 18 a 21. Olhem depois com calma, porque é legítimo, tá? Notem que a violência e corrupção promovidas na geração de Noé os conduz à destruição em massa, mas também pela ausência de um intermediador capaz de aplacar a ira divina, que desse esperanças a Elohim de haver arrependimento de pecados naquela geração para haver salvação. O povo errou? Errou. O povo pecou? Pecou, mas a ausência de um justo para conduzi-los ao arrependimento é mais grave do que o próprio erro de quem cometeu o erro. Noé não conseguiu ser justo nesse nível. Quem quiser analisar isso de uma forma clara, como que nos dias de Yeshua isso transcorreu, Mateus capítulo 3, só anota aí que eu vou ler um pouco mais rápido, diz assim, versos 7 ao 10, vendo ele, porém, isso é João, que muitos fariseus e saduceus vinham à imersão, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Adianta fugir, mesmo sendo religioso? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Aquela geração não pode dizer que faltou profeta
e faltou um justo, porque João estava de pé gritando: arrependei-vos. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Elohim pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. A geração de João é indesculpável. A salvação estava na cara. Tinha olho, tinha barba, cabelo e bigode, ouvido, nariz e boca. Não enxergaram a salvação. E não é o olhinho azul com aquele cabelo escovadinho, não. Era um homem do Mediterrâneo, estou falando de Yeshua. João veio anunciando: a salvação está chegando. Não enxergaram. Essa geração é indesculpável. Quem quiser olhar Zaqueu, vai entender isso aqui. Lucas capítulo 19, verso 5, vocês vão ver quem era Zaqueu e no que ele se transformou. Hoje, a salvação veio até esta casa, quando ele diz que vai pagar quíntuplos das suas dívidas com o seu próximo. Noa, aqui ó, que você colocou. Noa demorou 120 anos, segundo o Talmud, para construir a arca. E dizem os comentaristas que ele anunciava a destruição pelo dilúvio durante todo esse tempo, 120 anos pregando a destruição vindoura. Mas não conseguiu convencer ninguém a esse respeito, apenas a sua família. Então, aparentemente, Noa cumpriu o papel. Fiz a arca atraiu o povo a Noa, Noa falou do dilúvio, mas o povo não quis. O profeta está o quê? Segundo a Torá, isento, correto? A Torá não diz isso, que se o profeta falar em nome de Elohim e aquilo acontecer, ele é profeta, senão eu lhe darei face a face, porque ele é um sonhador. Não é isso que o texto fala no Deuteronômio? Pois bem. A partir daí, os rabis afirmam que se ele fosse nascido na época de Abraão, não seria arrolado como um justo no seu tempo. Abraão faria uma sombra sobre Noé. Visto que a obra dele, a arca, não foi capaz de gerar adesão dos seus contemporâneos a Elohim, como a obra de Abraão gerou nos seus contemporâneos. Por quê? Romanos vai dizer assim, quem quiser ler depois, Romanos 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Elohim. Porque diz a Escritura, Abraão creu em Elohim, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Fazer a arca não foi contabilizado para Noa como um favor de Elohim a ele, e sim como uma dívida. A obra da tzedaká desta casa não é um salário. O salário foi a torre do rebanho, para quem ainda não se atreveu a usá-lo. A Aleph Bet é uma dívida contraída para com Elohim. Não sou eu que estou dizendo. É um hebreu, judeu de judeus, da tribo de Benjamim, criado aos pés do rabino Gamaliel do seu tempo. Eu só estou usando o que ele falou. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Isso é Paulo. O terror dos ortodoxos. Notem que a obra de Noa foi reprovada quando ninguém aderiu às suas palavras, pois talvez a premissa do dilúvio fosse mediada pelo sentimento de medo em seu discurso e não de temor a Elohim. A arca não era para gerar medo da morte, era para gerar temor e adesão. Noa inverteu o objetivo da construção da arca. E isso caiu sobre ele como uma dívida. Pode comprar garrafa, que vai ter que beber durante muito tempo para tentar apagar a culpa da memória. Mas fica a dica, nunca se apagará. Morreremos com a mancha da reprovação. Quem quiser depois
Ou eu volto à tarde depois, em Tiago capítulo 2, vocês vão ver Tiago falando: fé sem obras, obras sem fé, se não andarem juntas ambas as coisas e convergirem para o mesmo objetivo, não tem o que fazer. O projeto de salvação da humanidade não foi implantado a partir de Noa, porque mesmo havendo em Noa adesão a Elohim, olha, eu não estou dizendo que Noa não aderiu. Noa está no Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, como era ensinado nos seminários. Ele aderiu. Ele aderiu. Mesmo havendo nele adesão, a obra que ele implementou não foi aprovada. Você pode se matar de dizer que crê. Você pode se matar de estudar hebraico, Torá. A obra é que determina o final da história. Observem quão grandiosa foi a visão divina de construir uma enorme arca e anunciar uma destruição em massa para provocar os humanos a lhe conhecerem novamente. Olha que coisa linda. Ele constrói um prédio de 4 andares, majestoso para provocar a cidade. E o prédio não responde à provocação? É a arca dos nossos dias. Gostem vocês, não gostem vocês. Fé e obras. Infelizmente, a obra não foi aprovada através da arca. Noa foi capaz de refletir o amor, ele não foi capaz de refletir o amor e a bondade divina em meio a uma geração corrompida. Assim como Jonas foi capaz de fazer em Nínive. Nínive estava à beira da destruição. Tirando o chororô do profeta para chegar a Nínive, a cidade toda se vestiu de pano de saco. Homens, crianças e animais jejuaram e aquela geração foi poupada. Naum vem na geração seguinte dizendo: o que conseguiram seus pais, vocês não conseguiram. E destruiu Nínive. Geração após geração, a Torá vem para julgar os ciclos. O que nós vamos começar a estudar a partir do sábado que vem à tarde? Os ciclos da Torá. Prestem atenção. Mesmo diante do juramento divino em não mais destruir os seres viventes pelas águas, temos uma cobrança de dívida ainda maior de ter uma obra aprovada pelo Eterno, para que em nossas gerações tenhamos a capacidade de ofertar a salvação aos que vierem buscá-la através deste trabalho. Esse é o significado desta casa. Seu José Jacob Saad era um judeu que trouxe uma obra restrita, mas que implantou o Torá em Vitória. Construiu uma casa judaica e esperou que os seus descendentes legítimos dessem continuidade. Não houve durante 50 anos descendente legítimo, até que os filhos biológicos, até que os filhos se ergueram para dar continuidade ao plantio que ele fez no início do século passado. Se isso não entrar na cabeça de uma vez por todas, que esta é uma obra de continuidade para garantir salvação, vocês nunca vão entender o texto de 1 Coríntios capítulo 3, que foi alvo de uma briga gigantesca em Jerusalém, quando esta obra foi roubada aqui, filhos e filhas daqui de dentro. 1 Coríntios no capítulo 3 diz que toda obra, não é a fé, toda obra erguida em nome do Eterno será julgada, não mais pelas águas, mas pelo fogo. Se sobreviver, veio da parte de Adonai. 1 Coríntios capítulo 3. O Léo tem que lembrar sempre também que aqui a obra, a construção aqui é uma propriedade que Adonai nos deu. Particular. Sim. Então ela foi também restaurada particularmente, unicamente pela fé. Não tinha nenhum poderoso aqui injetando dinheiro aqui. Sem financiamento de nem nada. Financiamento em banco nenhum. Sim. Foi unicamente pela fé. Hoje você encontra a Casa Elon dando oportunidade ao Estado e à Prefeitura, vamos falar assim, sim, para realizar uma obra ali, que são eles que estão fazendo a obra, porque a Adonai deu a eles a oportunidade de enxergar além do que eles enxergam. Que vai exprimir a justiça divina. Exatamente. E não a religiosidade. Exatamente. Não a religiosidade. Totalmente diferente daqui. Isso. Totalmente. E interessante que quando nós olhamos Paulo
O terror dos ortodoxos. Eu fiquei com essa palavra na cabeça. Paulo é o terror dos ortodoxos. Quando ele diz que a obra vai ser julgada pelo fogo, eu me lembro que João diz assim: eu faço a imersão de vocês pela água, mas vem um após mim, do qual eu não sou capaz de desatar as sandálias dos pés, que vos imerge no fogo. A outra perna da salvação vem na forma de fogo. É o Messias. E à tarde, 3h30, se o Eterno nos permitir, nós pegaremos a Torre de Babel e vamos entender uma outra forma de violência, porque a semana começou com um ato de violência e terminou ontem com outro ato de violência. E tiveram inúmeros atos de violência para nos sinalizar esta questão. Que o Eterno nos abençoe até o final, até o período da tarde. Disse-me o Eterno, escreva